Oi pessoal, meu nome é Maria. Hoje a gente está aqui com o Padre Márcio, vamos entrevistar ele. Padre, eu separei algumas perguntas para fazer ao senhor. Primeiro eu queria te pedir para explicar um pouquinho sobre os pontos mais importantes da confissão. Por exemplo, por que confessar, o que isso muda em nossas vidas, se existe um momento certo. Maria, meus caros jovens, a palavra confissão não é a palavra mais adequada. A palavra que a igreja hoje usa, não hoje, mas desde a reforma litúrgica, no final dos anos 60, início da década de 70, é a palavra reconciliação. Então, o nome do sacramento não é sacramento da penitência, não é sacramento da confissão, é sacramento da reconciliação. Então, a ideia central do sacramento é nos reconciliarmos com Deus. E, para compreendermos este sacramento, é importante que compreendamos o que é o pecado. Porque muita gente tem ideias equivocadas daquilo que é o pecado. Para que algo seja pecado, são necessárias 3 condições. Grave o que eu vou falar. Para que algo seja pecado, são necessárias 3 condições. A primeira condição é preciso que algo seja matéria grave. A matéria seja grave. É preciso que algo seja matéria grave. Por exemplo, matar um mosquitinho que vem te morder não é matéria grave. Então, matéria grave, por exemplo, matar é matéria grave, homicídio, caluniar é matéria grave, é roubar algo de alguém, matéria grave. Então, primeira condição, tem de ser matéria grave. Segunda condição, eu tenho de ter o conhecimento que aquilo é matéria grave. Eu tenho de saber que aquela ação, aquela atitude é matéria grave. E a terceira condição é a liberdade. Eu tenho de ter a liberdade para cometer aquele ato. Por exemplo, você que é jovem, então o rapaz tem namorada. O rapaz tem namorada. Você não sabe que o rapaz tem namorada. Você cometeu pecado se você namorar aquele rapaz? Não. Porque ele mentiu para você e você acreditou nele. Agora, se você sabe que ele tem uma namorada e você, mesmo assim, vai namorá-lo, você cometeu pecado. Por quê? Porque você sabe que adultério é pecado, você tem conhecimento disso, é matéria grave, e você teve a liberdade para praticar aquele ato. A questão do pecado está muito ligada na igreja à chamada teologia moral. E é muito importante que compreendamos que certos pecados são graves, outros são veniais e outros não existem. Mesmo diante de matérias graves, O exemplo que eu dou para você é o exemplo do policial. O policial é em confronto com o bandido. O bandido atira contra o policial. O policial sabe que matar é matéria grave. Ele tem conhecimento de que aquilo é grave. Mas o policial que é alvo do bandido. O bandido está atirando contra a polícia. O policial tem que fazer o quê? Atirar de volta. O policial que mata um bandido numa troca de tiros, ele não cometeu pecado. Por quê? Porque ele não teve a liberdade para não matar. Entenderam? Então, esse tema é um tema muito importante, mas também é um tema denso, é um tema que tem suas particularidades. E é por isso que no sacramento da reconciliação, que nós chamamos de confissão,
mas o nome, repita, é reconciliação. O padre, ele é três coisas. Primeiro, ele é pai, porque ele vai acolher aquela pessoa como um pai. Não cabe a ele ser grosseiro, ser ignorante, não. Ele acolhe como um pai. Segunda coisa, no sacramento da reconciliação, o padre é juiz, porque ele vai julgar se aquele ato foi ou não pecado. Ele vai julgar, então ele é o juiz. E, em terceiro, ele é um médico, no sentido de que ele vai dar um remédio para aquele mal, para aquela situação. Por exemplo, a mulher que está tendo caso com um homem casado, ele vai dizer, não, se afaste desse homem. Esse homem não está te oferecendo uma relação de futuro, esse homem está te colocando numa situação de pecado grave. A pessoa que está com problema de clepto, que está roubando, não, você tem que parar com isso. Se você não consegue por conta própria, você deve procurar ajuda clínica, um psiquiatra, para poder se tratar. Enfim, o padre vai dar um remédio, um caminho para a pessoa se livrar daquele pecado. Então, basicamente, matéria grave, conhecimento e liberdade. Isso é o pecado. E o padre é pai, juiz e médico. Padre, agora a gente sabe que os jovens eles ficam muito preocupados, assustados em relação a isso da confissão ou reconciliação. O senhor poderia dar um recado para eles, para que eles fiquem mais preocupados? O sacramento da reconciliação, antes do Concílio Vaticano II, e é importante que você saiba que a nossa igreja é a igreja do Concílio Vaticano II, a nossa igreja é a igreja do Papa Francisco, a igreja de sempre é a igreja do Papa Francisco, a nossa igreja é a igreja da misericórdia, do perdão, da acolhida. A nossa igreja é justamente o que propõe, foi proposto agora pelo Sínodo. Então, o que acontece? As pessoas têm muito aquela imagem da confissão do período antes do concílio. Então, o padre vai brigar comigo, o padre vai mandar eu rezar 500 Ave Marias, e o padre vai me olhar de cara feia. Não tenha medo de confessar-se. E se o padre, por acaso, for grosseiro com você, procure um outro sacerdote, porque o padre não pode agir de maneira ríspida com o penitente. Então, na confissão, você vai chegar, vai pedir a bênção. Se possível, você vai dizer quando foi a sua última confissão e vai falar os pecados que você lembra. Mas, padre, e os pecados que eu esqueci, que eu não lembrar, ficam perdoados também. Você não pode esconder pecado. Por exemplo, eu vou confessar, mas tem um pecado que eu estou com tanta vergonha que eu vou esconder, que eu não vou falar. Isso aí não pode. Então, tudo aquilo que está na sua cabeça, você vai falar. O que você não lembrar, não tem problema, fica perdoado também. Eu quero dizer a você, jovem, que a confissão não é um inquérito policial. A confissão não é um interrogatório. Eu tive a oportunidade de cursar 7 períodos da Faculdade de Direito. Fui obrigado a parar por situações pastorais. E no direito nós aprendemos que tudo aquilo que não é refutado passa como verdade. Então, a pessoa que está diante do juiz, ela tem que falar tudo. E o advogado tem que refutar tudo todas as acusações contra seu cliente. É aquela situação tensa de um inquérito, de um interrogatório. A confissão não é interrogatório, a confissão não é inquérito policial, a confissão é reconciliação. E você não deve ter medo. Pode ser aquele pecado que lhe cause mais vergonha,
mas o padre não está ali para te julgar. O padre está ali para te dar o perdão em nome de Deus e em nome da igreja. Aliás, Maria, é por isso que a gente confessa com o padre, porque o padre dá o perdão em nome de Deus e em nome da igreja. No início da igreja, lá nos primeiros tempos da igreja, como é que era o sacramento da confissão? A pessoa chegava à missa, então antes de começar a Eucaristia, os penitentes iam na frente da assembleia e pediam perdão pelos seus pecados, e falavam os pecados para toda a assembleia, porque o nosso pecado, ele ofende a Deus, mas é também uma ofensa à igreja, é também algo que prejudica toda a igreja. Mesmo aquele pecadinho escondidinho que ninguém viu, é um prejuízo à igreja. Então, hoje, a igreja nos dá a graça de o padre poder dar o perdão em nome de Deus e em nome da igreja. Não é bem melhor assim? Agora, quem não quer confessar com o padre, no início da missa, né? A gente, se quiser, vai lá em cima e fala para todo mundo. Claro, né? Ninguém vai fazer isso. Então, não tenha vergonha. E o padre está sobre a promessa, o voto de sigilo. O padre não pode revelar o que lhe é dito em confissão, nem se ele for chamado num tribunal. Vamos supor que houve um crime e o juiz arrola o padre como testemunha. Então, na hora que o juiz chamar o padre vai falar: meritíssimo, todas as informações que eu vier a possuir sobre este assunto foram obtidas no exercício do meu ministério sacerdotal, no âmbito do sacramento da confissão. E eu estou sob sigilo, o que me impede de emitir qualquer informação a respeito dessa questão. E a lei protege o padre, da mesma forma que a lei protege o jornalista. Vocês que estão aqui, né, dando uma de jornalistas, a lei protege. O jornalista não é obrigado a dizer a fonte dele. E a lei também não obriga o padre a falar o que lhe foi dito em confissão. O padre que revela segredo de confissão, ele é excomungado, que é a pior pena que há na igreja. A coisa mais terrível que pode haver é alguém ser excomungado. Então, confie no sacerdote, confesse, e a confissão restitui em você o chamado estado de graça, a graça santificante. Aquela graça que você recebeu no batismo, ela está de volta a partir da absolvição do sacerdote. E, é claro, faça a penitência que o padre passar. O padre também não pode passar a penitência maluca, né? É importante isso. E caminhe na santidade. A gente sabe que é fácil de encontrar na internet alguns modelos que nos guiam a fazer o exame de consciência. Qual que é a importância desse exame? O exame de consciência é uma preparação para a confissão. É importante que se diga que há os modelos, né? Tem lá 300 pecados, 400 pecados, e tem gente que às vezes fica preocupada de gravar, lembrar tudo, tá? Repito, é preciso fazer um bom exame de consciência, mas não é preciso chegar no confessionário com 500 pecados marcados no papel, ler aquele monte de coisa. Não, pare um pouquinho. Atenção. Padre, faltei a caridade com meu irmão. Só nesse pecado estão abarcadas inúmeras situações. Entenderam? Então, é importante fazer um exame de consciência, ver aquilo que mais está pesando a consciência. Isso é muito importante. Agora, é preciso também que não sejamos exagerados, que às vezes nós nos preocupamos em contar tudo e o principal acabamos deixando de lado.
Então não. Então, situações, por exemplo, faltei a caridade com o meu próximo. Em várias situações. Já valeu como confissão, entendeu? Agora, algo mais grave, por exemplo, pecado de homicídio, Deus nos livre, matar alguém, o pecado de aborto, a pessoa sabe que aquilo está errado e faz o aborto. E é pecado tanto quem pratica o aborto conscientemente, livremente, como também aqueles que vão patrocinar o aborto. E tem muitas meninas que são inocentes, que não cometem pecado, mesmo abortando. Eu conheço casos de adolescentes que engravidaram e juntou a família do pai, a família da mãe, todo mundo naquela pressão. E se você não tirar, nós vamos te botar para fora de casa, nós vamos não sei o quê, você vai passar fome, nós vamos... e vão embora, e entra no carro, e vão embora. Aquela coitadinha, ela não teve a liberdade para não fazer aquele ato. Então, não é ela que vai responder por aquele pecado, mas quem patrocinou aquele aborto. Isso aí, estou dando um exemplo, mas tem vários outros temas que são temas candentes. Então, o mais importante é você dizer aquilo que mais lhe pesa na consciência. E é claro, aquilo que não for lembrado também fica perdoado. E já está perdoado. Caso você queira falar uma outra confissão, tudo bem, mas já está perdoado. Tá. O senhor também nos orientou, né, sobre essa importância da confissão, nos ajudou a se sentir aliviado, enfim. Teria algum recado, uma dica para os nossos jovens para dar a eles sobre esse tema? Devemos confessar sempre que a nossa consciência acusar pecados. Então, não é que eu tenho que confessar toda semana, eu tenho que confessar todo mês, eu tenho que confessar cada 2 semanas. Não, cada um e cada um. Então, tem aquela pessoa que precisa confessar toda semana, tem aquela pessoa que confessa uma vez por mês, tem aquela que confessa uma vez por ano. Vai de acordo com a consciência de cada um. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós valorizamos mais o pecado do que o amor a Deus, do que a misericórdia divina. Então, quando eu devo confessar? Quando a minha consciência acusar. Quando a minha consciência estiver pesada. Para aí, eu errei aqui, errei ali, eu tenho que procurar confissão. E é claro, eu devo conhecer a doutrina da igreja, isso é muito importante, que às vezes coisas que não são pecado, a gente acha que é um pecado enorme, e coisas que são pecado, a gente finge que está tudo bem. Por exemplo, os pecados da atualidade, fake news. Eu recebo uma postagem no Face, eu sei que aquilo é mentira, mas eu quero prejudicar uma pessoa, então eu vou repostar, sabendo que é mentira, para poder prejudicar aquela pessoa. É um pecado grave, gravíssimo. Mas coisa de Facebook. Não, são os pecados da modernidade, da vida digital. A pessoa vai lá e bota assim: Padre Márcio virou vascaíno. Pelo amor de Deus, é gravíssimo. Estou brincando, mas para falar uma coisa séria. Então, tem gente que só vê pecado contra o 6º mandamento. Olha, são 10 mandamentos, não são apenas um. E um detalhe muito sério. No tempo da digitalidade, no tempo da vida digital, em tempos de rede social, em tempos de avanços tecnológicos, muitos pecados surgiram, que se resumem à falta de amor ao próximo. Quase todos se resumem a isso, falta de amor ao próximo. Então, confesse, não deixe de confessar quando você precisar.
Foi isso, padre. Queria agradecer pelas palavras e pelo tempo também. Amém. E eu quero terminar dando uma informação. Você é livre para confessar com quem você quiser, com o padre que você quiser. Por exemplo, você é paroquiano aqui na Santa Teresinha. Você é obrigada a confessar comigo? Não. A pessoa é livre para confessar com um padre com o qual ela se sinta bem. Isso é muito importante. E o padre Márcio vai ficar com ciúme? De jeito nenhum. Pelo contrário, né? É menos pecado para a gente ouvir. Entendeu? Então você é livre para confessar com qualquer padre que você se sinta bem, contanto que seja um padre católico. Obrigada, padre. Nada.